Queridos, uma alegria mais uma vez estar aqui com essa responsabilidade também, claro, mas com essa dádiva, com esse presente que é estar ministrando a palavra à tua igreja. O pastor Moab, ele não pôde estar, ele precisou viajar a Natal, de forma que o seu retorno não seria possível até o horário do culto, né? Então, ele, claro, manda um abraço à igreja e amanhã ainda não estará disponível, está na sua folga, né? Mas a partir de terça-feira, quem tiver problema pode procurar ele. Segure só um pouquinho aqui, que depois, a partir de terça-feira, ele está atendendo no seu gabinete. Queridos, como já falamos anteriormente, né, o mês da família, o mês de maio, para os batistas, então toda a temática ela foi trabalhada em cima da família. Começamos com o irmão Cleiton, depois o irmão Max, né? O domingo passado também tivemos ceia e, claro, mesmo assim a mensagem também foi direcionada à família com o pastor Moab. Hoje eu estou com essa responsabilidade e próximo fim de semana também continuaremos e finalizaremos essa sequência, né, esses trabalhos voltados à família. Concluiremos desta feita, né, nesse próximo fim de semana, com uma conferência da família. O pastor Eude e a irmã Tássia. Às vezes eu quero esquecer, pastor Eude e a irmã Tássia. Eles estão pastoreando na igreja em Goianinha, salvo engano. Goianinha, exatamente. E nós estaremos trabalhando sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Sexta à noite para toda a igreja. Sábado à tarde teremos algo mais específico, serão apenas para as mulheres, certo? Então, assim, terá uma temática, nós colocaremos nos grupos, isso será bem detalhado nos grupos, claro, mas então sábado à tarde será direcionado apenas às mulheres. Sábado à noite, mais uma vez, para toda a igreja. Domingo manhã, EBD, claro, talvez só crianças saiam, né? Talvez, e toda a igreja, né? Então, domingo manhã, toda a igreja, mais uma vez. E domingo noite, claro, encerrando as conferências da família, claro, para toda a igreja. A igreja, ela não está convidada, ela está convocada. A igreja não está convidada, está convocada. E os visitantes estão convidados. Os visitantes estão convidados. Amém? Está dado o aviso, né? Vamos reforçar durante a semana. Mas hoje, sobre o que vamos falar? O pastor, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, ele mandou para mim, e a temática é família, um projeto de Deus desde a criação. Família é um projeto de Deus desde a criação. Não à toa a pastoral foi direcionada a isso aí. Não à toa eu dei esse destaque também na pastoral, porque quando a irmã leu a pastoral, eu peguei logo aquele trechinho, né, que fala sobre a questão da origem, né, a origem da família onde é em Deus, fala do propósito, né, Deus tem um propósito para instituir a família, para criar a família, né? Então, assim, e é um projeto, um modelo dele também. Então, nós vamos trabalhar essa temática hoje. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Nosso Deus, ele é um Deus de ordem, né? Propósito e amor. Desde o princípio, ele estabeleceu instituições exatamente para que a humanidade, para que o ser humano não estivesse no caos, em meio ao caos. Embora, vez por outra, nós estamos vivendo o caos. Mas Deus é um Deus de ordem. E para que essa ordem seja estabelecida, ele instituiu algumas, né, instituições. Nós costumamos dizer que a família é uma instituição divina, e é. Mas não só a família é uma instituição divina, o governo também é uma instituição divina. A autoridade civil é uma instituição divina. Esta instituição, que é o governo, a autoridade, ela foi criada para manter a ordem, fazer justiça e promover o bem comum, promover o bem a todos, embora alguns governos não o façam. Mas para isso foi criado. Quando nós observamos Gênesis capítulo 9, verso 5 ao 6, ele vai dizer que Deus estabelece responsabilidades pela vida humana e a necessidade de justiça. Deus estabelece isso em Gênesis
9, capítulo do verso 5 ao verso 6. Em Deuteronômio, Deus ele orienta ao seu povo, ao povo de Israel, que eles estabeleçam, que eles determinem juízes para governar o povo. Deus quer ordem, Deus não quer o caos. Em Romanos 13, diz que toda autoridade vem de Deus e ela serve para punir o mal e promover o bem. Deus é definitivamente um Deus de ordem. E definitivamente Deus instituiu o governo, a autoridade civil, e faz uso dela para punir o mal e para fazer o bem. Certo? Quando isso não acontece, é por falha no projeto de Deus? Não. É por falha nossa, a partir dos nossos pecados, das nossas concupiscências, do nosso egoísmo, da nossa ganância. Mas não apenas o governo, Deus também instituiu a igreja, como eu acabei de falar há pouco. A igreja, que é o corpo de Cristo na terra, uma comunidade de fé, amor, serviço e principalmente adoração. A igreja, instituída por Deus. Em Mateus 16, 18, ele vai dizer o seguinte: também eu lhe digo, estava tendo uma conversa ali, os fariseus fizeram uma pergunta, e aí Jesus Cristo disse, também eu lhe digo, ou melhor, não foi bem os fariseus, mas é mais em cima de uma situação, numa conversa com Pedro. Aí Jesus Cristo disse, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembrando que a gente também não pode permitir que esse texto ele seja distorcido. Algumas religiões dizem que a igreja foi fundada sobre Pedro. Pedro é essa pedra, Pedro é essa rocha que está nesse diálogo aqui, mas de forma alguma. Quando você volta um pouquinho, então assim, há um questionamento, né? Jesus Cristo pergunta a eles, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí vão dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Eliseu, outros dizem que é isso. E vocês, Jesus Cristo indagando aos seus discípulos, aos apóstolos, o que dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo fala, ele faz essa afirmação. E você, eu digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificaria a minha igreja. Que rocha? A afirmação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a rocha, esta é a pedra em que a igreja foi edificada. Então, a igreja é uma instituição divina. Em Mateus 16, 13 ao 16, Mateus, capítulo 16, o verso, vamos já ler, diz o seguinte, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? É só recapitulando aquilo, né? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros dizem Jeremias, ou algum dos profetas. E final, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí finaliza, respondendo Simão, Pedro diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a afirmação em que a igreja está firmada, em que a igreja foi instituída. Então a igreja definitivamente também é uma instituição divina. Agora, antes mesmo de Deus instituir o governo, a autoridade civil, antes mesmo de Deus instituir a igreja, ele instituiu a família. Antes de tudo isso, Deus instituiu a família, ainda no Éden. Em Mateus 19, o verso 4 ao verso 6, Mateus 19, verso 4 ao verso 6, vai dizer, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amados, a família ela não é uma invenção da sociedade, ela não é uma construção cultural e muito menos algo ultrapassado. Ela é e sempre será um projeto de Deus, um projeto perfeito de Deus. Nós temos trabalhado nos pequenos grupos, né, e algumas temáticas, e
Esta última agora é família, presente de Deus. A família é um presente perfeito de Deus. Desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele instituiu a família como o primeiro núcleo da sociedade. O primeiro núcleo da sociedade é a família. Em Gênesis, nós vemos que o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só, então formou a mulher, estabelecendo assim a base da família. A base da família, ou seja, o casamento, homem e mulher, essa união entre homem e mulher, se tornou a base da família. Um projeto divino, pensado com cuidado, amor e propósito pelo próprio Deus, como o pastor Moab mencionou na própria pastoral há pouco lida. Então a pergunta, vocês creem nisso? Que a família é um projeto divino, que a família foi a partir de uma iniciativa de Deus? Vocês creem nisso? Vocês creem que a família é esse projeto? Amém por isso? Eu vou pegar esse amém. Então, se vocês creem dessa forma, se vocês realmente creem que Deus projetou a família, vocês também creem que Ele estabeleceu o padrão para que esse projeto, esse modelo, essa instituição dê certo. Se vocês creem que a família é uma instituição divina, vocês creem que esse padrão é divino também. Ou Deus criaria a família e deixaria que nós estabelecêssemos os nossos padrões a ela? De forma alguma. Parece, é como se a gente pensasse dessa forma, era como se colocasse, é Deus dizendo, está aí a família, agora façam o que vocês quiserem dela. Está aí, distorçam, baguncem, diminuem a sua importância, está aí, montem e remontem da forma que vocês quiserem. De forma alguma. É Deus dizendo, é verdade, eu criei a família, mas depois de um tempo ela ficará ultrapassada, ela ficará atrasada, e aí vocês vão ter que fazer alguns ajustes. Alguém imagina por acaso Deus fazendo tal coisa? O todo-poderoso Deus, criador do céu e do universo, fazendo um projeto falho, que com o tempo precisaria ser alterado, precisaria ser mudado ou melhorado? De forma alguma. Deus instituiu a família e Ele estabeleceu princípios e padrões a esta família. Então, se vocês creem que Deus criou a família, vocês acreditam também que esses padrões, eles estão claros e estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Quem assim não pensa, é interessante rever seus conceitos. Deus projetou, instituiu a família e Ele continua no controle dela. Deus continua e sempre continuará no controle da família, porque é dele. A família é dele. Então, se vocês concordam com isso, né, vocês também concordam que nós devemos estar debaixo desses padrões, para que essa família alcance graça diante de Deus. Amém mais uma vez? Vamos caminhando. E onde nós podemos encontrar esses padrões? Na Bíblia. Na Bíblia. Então, meus queridos, a partir desse momento, eu queria conversar com vocês sobre alguns desses padrões. Três especificamente. Eu estava conversando, eu estava com o Gilberto, com o Tatiana, eu estava conversando. Às vezes, falar sobre alguns temas, a gente fica assim um pouco sem jeito, porque parece que a gente vai estar chovendo no molhado, ou batendo sempre na mesma tecla, porque é muito falado, né? Mas é necessário que isso seja repetido e repetido quantas vezes forem necessário. Então, trabalhar e conversar sobre o padrão divino para o casamento, principalmente sobre aquilo que eu vou falar, pode se tornar repetitivo, e até mas é necessário. Porque o mundo quer que a gente pare de falar sobre esse padrão. Então, vamos lá. Gênesis 2, 24. Gênesis, capítulo 2, bem no iniciozinho, né? Verso 24. Vai dizer o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem deixa o pai? O homem. O homem vai deixar o pai para se unir a quem? A mulher. Então, Deus estabeleceu o casamento como uma união entre quem? Entre um homem
e uma mulher. É até um pouco perigoso falar nesses dias sobre isso, mas extremamente necessário. Deus estabeleceu a união entre homem e mulher, segundo a sua palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos dias difíceis, dias onde os fundamentos da verdade eles são atacados, mas como servos de Deus nós somos chamados, nós somos convocados a proclamar as verdades reveladas nas Escrituras, mas nós devemos estar cientes de que isso poderá nos trazer problemas. O pastor Paul Walsh, ele disse uma certa vez, abre aspas, ele disse o seguinte: se a nossa cultura rejeita o que Deus revelou sobre o casamento, o que nossa cultura rejeita sobre o que Deus revelou sobre o casamento, nós devemos estar preparados para ser rejeitados junto com Cristo, permanecendo firmes na verdade. Se a cultura rejeita, se a sociedade rejeita, se a mídia rejeita, se o seu vizinho rejeita, se o seu colega de faculdade ou de escola rejeita essa verdade, nós temos que estar convictos que nós poderemos ou deveremos ser rejeitados juntamente com Cristo, juntamente com essas verdades. Mas devemos permanecer firmes na verdade, porque é a verdade. E da verdade não se abre mão. Da verdade não se abre mão. Será que estamos dispostos a sermos rejeitados com Cristo, permanecendo firmes na palavra? Sendo assim, segundo as Escrituras, um dos padrões do casamento é que o casamento ele é heterossexual. Sem agressividade, há quem discorda disso, sem arrogância, sem destempero, mas trabalhando a verdade. Um casamento, segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia, segundo a nossa única regra de fé e prática, é um casamento, é uma união heterossexual. Alguém poderia até dizer que esse padrão foi estabelecido no Antigo Testamento, né? E a quem disser isso, você pode dizer que não é verdade, ele está equivocado, porque no Novo Testamento existem várias passagens que corroboram a isso, que afirmam a isso, que reiteram sobre essa situação. Mateus 19, o verso 3 ao verso 5, nós vamos ler bastante. Talvez fique um pouco cansativo, mas é totalmente necessário a gente embasar essa palavra. Mateus 19, o verso 3 ao verso 5, vai dizer, ó: vieram a ele alguns fariseus e experimentavam perguntando, é lícito? 19, 3, 5, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Verso 4, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher? 5, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nesta passagem, fala em quem? Fala em homem e fala em mulher. Isso aqui nada mais é do que Jesus Cristo confirmando o que foi dito já no Antigo Testamento. Está sendo confirmado aqui que o casamento, o seu padrão legítimo e santo estabelecido por Deus é um casamento heterossexual entre homem e mulher. Também em Efésios, capítulo 5, verso 25, Paulo vai dizer, vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Vós maridos, amai vossa mulher. Confirmando o que foi dito, homem e mulher. Paulo diz, maridos, amai a quem? Amai a mulher. O que Paulo está fazendo aqui é reafirmando o padrão heterossexual do casamento. E essas distorções que nós vemos hoje, não tem nada de novo. Desde do Antigo Testamento tem, no Novo Testamento tem também, em Romanos, capítulo 1, verso 26 e o verso 27, vai ser trabalhado isso também. Romanos, capítulo 1, verso 26 ao verso 27, vai dizer, ó, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aqui nós vemos que as relações fora do padrão homem e mulher são descritas na Bíblia como algo contrário à natureza. A Bíblia é muito clara. Às vezes a gente tem medo de falar, e é compreensível isso, porque o mundo hoje ataca quem se mantém nesse padrão bíblico. Mas essa é a verdade, é claro como a água, é claro, é límpido, transparente como a água. Agora, a partir daí,
A partir do momento que temos ciência da verdade descrita nas Escrituras, nós vamos pregar com arrogância e agressividade? Não. Nós devemos pregar com amor e compaixão, desejando que todos se arrependam ao conhecer a verdade. Às vezes nós pecamos nisso. É na agressividade com que nós atacamos. Não o pecado, mas o pecador. Nós devemos ser fortes, firmes e pegar pesado com o pecado. Mas termos compaixão do pecador. Termos compaixão do pecador. Não acalentá-lo e tentar maquiar e embelezar o seu pecado, mas ser claro sobre o seu pecado, mas com compaixão e com amor, porque a finalidade nada mais é que ele chegue ao arrependimento e se aproxime de Deus, através da verdade descrita nas Escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não precisa grito, não precisa agressão, só precisa a verdade, pois é a verdade que liberta. É a verdade que liberta, que nos liberta do pecado. Mas, Jetro, a mídia, a sociedade, a cultura, ela fala diferente. Eles nos dizem que nós que devemos nos adequar a esse novo modelo de família que está sendo apresentado aí. A quem se sente em conflito com isso que eu acabei de falar, eu deixo Atos 5, 29, onde diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se a sociedade, se a mídia, se a TV, se os famosos por aí dizem que nós, a igreja que tem que se adequar a essa nova modalidade de família, e você se sente confuso quanto a isso, Atos 5, 29, a parte B. Repetindo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E que façamos isso, não com ódio, mas com amor, mansidão e fidelidade a Deus e a sua palavra. Então a família é o quê? Primeiramente um padrão estabelecido, que a família, o casamento, que é a base da família, ele é heterossexual. Em segundo, o casamento ele é monogâmico. Monogâmico. Deus não disse apenas que o casamento era heterossexual, ele disse também que nós devemos nos relacionar em uma aliança monogâmica e exclusiva. Monogâmica e exclusiva. No início, nós vemos que Deus não criou o homem e várias mulheres, nem uma mulher e vários homens, ele criou um homem e uma mulher. Quando voltamos a Gênesis 2:24, nós observamos que o texto está no singular. Deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, não é às suas mulheres. Monogâmico, exclusivo. Monogâmico e exclusivo. O modelo da criação é claramente monogâmico. O pastor John Piper, americano, ele disse uma certa vez: Deus criou o casamento para ser uma aliança exclusiva entre homem e uma mulher, de modo que eles se tornem uma só carne, não múltiplas carnes. Qualquer coisa diferente disso é uma distorção do propósito original de Deus. Qualquer coisa diferente disso é uma distorção. Há aqueles que tentam defender a poligamia a partir de que alguns personagens bíblicos, homens tidos como homens de Deus, eles praticaram a poligamia. Né? De repente, Abraão, Jacó, Davi e Salomão, e há quem tente trazer alguma base para isso. E na realidade é interessante a gente entender que um relato bíblico nem sempre endossa a prática. Um relato bíblico, ele não endossa a prática. O fato da Bíblia estar descrevendo algo não quer dizer que ela permita. O pastor Hernandes Dias Lopes disse uma coisa bem interessante. Ele disse que a Bíblia, nós temos que ter ideia de algo. A leitura bíblica, ela não é uma leitura exemplarista, ela é uma leitura preceitual. A questão da Bíblia são os preceitos e não sempre os exemplos. Já você está dizendo que não tem exemplo, nós não devemos seguir os exemplos de homens de fé, dos heróis da fé e de muitas outras situações. Não é bem isso que eu estou dizendo, é mais ou menos isso. A questão que eu estou dizendo é o seguinte: quando esses homens, mesmo homens de fé, como Davi e outros foram, quando eles praticam coisas que não são coerentes com os preceitos de Deus, essa sua prática não é um exemplo a ser seguido. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Existe um preceito, existe uma determinação divina. O casamento é monogâmico. O fato de Davi ter muitas mulheres, isso não me isenta dessa responsabilidade. Ele pecou, ele estava errado e a sua família pagou por isso.
Salomão teve 1000, se não me engano, foi 300 princesas e 700 concubinas. Se ele quisesse, ele deitava com uma mulher e só depois de 3 anos, ele repetia isso. Tem homem que vibra com essa besteira. O resultado de Salomão foi ele se desviando a partir da idolatria, com base em algumas dessas mulheres que eram estrangeiras. Abraão tinha 2 e vivia em conflito, ciúme, intriga, divisão. Então, a Bíblia ela é preceitual. Então, quando homens, mesmo sendo homens de Deus, não seguem o preceito divino, essas práticas, esses exemplos não são algo a ser copiado. Não devem ser algo a ser copiado. Se nós sabemos que o modelo divino é o homem para a sua mulher, no singular, quem fez ou faz isso está errado, está em pecado e deve buscar perdão diante de Deus. E para reiterar o que eu acabei de falar, é só vocês observarem que sempre a poligamia aparece nas Escrituras. Sempre quando ela aparece, ela vem carregada de problemas, discórdia e ciúmes. Como já falei, Jacó e outros. Conflitos distantes. A poligamia, ela sempre traz problema para a família e para a sociedade de uma forma geral. Para a família, principalmente. E se traz problema para a família, traz problema para a sociedade. Porque a base da sociedade é a família. Quando a família está bem, a sociedade está bem. Quando a família está bem, a igreja está bem. Quando está mal, a coisa desanda, porque é a base. Outras passagens nos mostram isso. Por favor, meus irmãos, abram aí em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso 2. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 2. Olha o que vai dizer. Fiel é a palavra. Fiquem bem atentos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, se alguém aspira, sei lá, ser pastor, bispo, ter uma liderança, se alguém aspira a isso, é preciso o quê? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de quê? De uma só mulher. Uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Agora, pensemos nisso. Se a monogamia é requisito para os líderes, é claro que ele também é um modelo para todo o restante da igreja, pois os líderes devem ser exemplo do padrão cristão. Se há uma necessidade que para que você seja líder de uma comunidade religiosa, se há necessário que você seja monogâmico, que você respeite sua esposa, que você respeite seu esposo, então isso equivale para toda a igreja. Isso é simples e claro. Amados irmãos, o casamento ele não é somente uma bênção para o homem e a mulher, o casamento também é um reflexo do relacionamento de Cristo com sua igreja. Efésios 5, 25. Maridos, a gente já leu, mas vamos lá. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. O casamento é um reflexo. É uma sombra do que é o relacionamento de Deus para com sua igreja. Como é a relação de Cristo para com a igreja? Cristo só tem o quê? Uma noiva, a igreja. A igreja deve ter um único noivo, Cristo. Cristo nunca quebrou esse relacionamento. E sempre que a igreja quebrou esse relacionamento, a mão de Deus pesou sobre ela. É um relacionamento exclusivo. A exclusividade sempre foi uma questão colocada por Deus nas Escrituras. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus nunca quebrou esse relacionamento. E sempre que a igreja quebrou, a mão de Deus pesou sobre ela. Exclusividade. Então, se Deus compara o relacionamento de um homem com sua mulher com o relacionamento que ele tem com sua igreja,
é também um relacionamento de exclusividade. Paul Walsh, mais uma vez, ele disse, olha, o casamento não é apenas uma união entre duas pessoas, é uma representação do visível, visível do relacionamento invisível entre Cristo e sua igreja, e por isso que deve ser exclusivo, monogâmico e sagrado. O relacionamento homem e mulher, assim como o relacionamento de Cristo com a igreja, ele deve ser monogâmico, exclusivo e sagrado. O casamento monogâmico não é uma ideia ultrapassada, é uma ordem do Deus Criador. Qualquer coisa diferente disso é uma perversão ao padrão divino. Então o casamento ele é heterossexual, o casamento ele é monogâmico e o casamento também é vitalício. Vitalício. Eu serei bem breve nesse ponto. Vitalício significa, claro, enquanto ambos viverem. Quem gosta de futebol, um tempo atrás, há muito tempo atrás, se espantou quando Ronaldo, quando ainda jogava, quando o joelho permitia, ele fez um contrato vitalício com a Nike. Ou seja, o nome dele era tão forte na mídia, né, na propaganda, no marketing, que ele fez um contrato vitalício com a Nike. Não sei se isso foi quebrado, os homens costumam quebrar esses contratos, mas Deus não gosta de contrato sendo quebrado, não. Deus nunca gostou. Então, assim, é vitalício. Então, não é até quando a gente enjoar, não? É não. Então, não é até enquanto for conveniente esse meu relacionamento? É não. Então, não é até enquanto durar a paixão ou o desejo, segundo as Escrituras? Não. É enquanto vida tiver. Então, vocês que estão solteiros, pensem bem direitinho. Quando for dizer o sim. E você que já disse, não tem para onde correr não, agora é fazer dar certo. Agora é fazer dar certo. Porque Deus, Ele não gosta de contrato sendo quebrado. A gente pode até questionar, mas desde o Antigo Testamento é dado a carta de divórcio. Moisés já dava a carta de divórcio. Essa pergunta já foi feita há 2000 anos atrás, e há 2000 anos atrás ela foi respondida pelo próprio Cristo, quando ele disse, Moisés dava a carta de divórcio pela dureza dos corações, dos seus corações. Moisés permitiu o divórcio, está lá em Mateus 19:8, ele diz, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, devido à nossa dificuldade em perdoar, devido à nossa dificuldade em mudar, mas não foi assim desde o princípio, porque o que Deus quer para a nossa união é que ela dure por toda a vida. Mateus 19:6 vai dizer, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Não separe o homem. Queridos, Deus odeia o divórcio. Onde é que você tirou isso? Já está da palavra. Malaquias, capítulo 2, verso 16, a parte A, diz, é o profeta falando ao povo, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. O repúdio significa o divórcio. Deus, repetindo, o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Se a gente voltar um pouquinho, a gente leu aqui o verso 16, só a parte A. Se a gente voltar um pouquinho lá no verso 13, a gente vai entender melhor o que está acontecendo. O profeta está falando ao povo, o povo está sofrendo, e aí o profeta, claro, Deus manda o profeta falar ao povo e diz, olha, as nossas orações, os nossos sacrifícios, Deus não está recebendo. Ele diz que não recebe o que vem de nossa mão. É Deus dizendo ao povo. E aí o povo questiona, por quê? O verso 14, você abre para mim, o verso 14, pronto. Aí o povo pergunta, por quê? O que foi que o profeta disse? Deus não está recebendo os nossos sacrifícios. Ele não recebe o nosso culto, as nossas orações. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Verso 15. Não fez os... Não, vamos pular para o 16 agora. Aí lá no 16 ele conclui, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus odeia o divórcio. A concessão do divórcio é uma coisa,
a aprovação de Deus para o divórcio é outra totalmente diferente. É outra totalmente diferente. O casamento ele não é apenas um contrato humano, é uma aliança diante de Deus que age como uma testemunha dessa união. Vocês entendem isso? Deus é uma testemunha desta união. E é por isso que ele odeia o divórcio, é por isso que ele abomina o divórcio. O casamento, ele é uma ilustração do relacionamento de Cristo com a igreja, eu acabei de falar sobre isso. Uma união marcada por amor, fidelidade e compromisso sacrificial. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem amor, tem propósito, tem fidelidade e tem sacrifício. E tem sacrifício. Isso é o casamento. Isso é a união entre homem e mulher. Diferente disso, não é projeto de Deus. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. O casamento ele é heterossexual, o casamento ele é monogâmico, é exclusivo. O casamento ele é vitalício. Eu não vou dizer perpétuo, que perpétuo aí a gente entenderia que seria após a morte, mas não, ele é vitalício. Ele é vitalício. Queridos, a família, por fim, eu já estou chegando já ao fim, se inclusive os músicos já quiserem ir subindo, até agora o que a gente viu aqui, a gente viu que a família é uma instituição divina. Nós vimos que a família é uma dádiva, é um presente que Deus nos deu. Nós vimos que por Deus ele foi projetado a família, o casamento, e ele estabeleceu os seus padrões sobre a família, ou sobre o casamento. E alguns desses padrões que nós trabalhamos, aquele é heterossexual, é monogâmico e é vitalício. Agora eu pergunto, depois de já ter falado até algumas coisas que vocês já estão cansados de saber sobre a família, principalmente que ela é um presente, ela é uma dádiva a você, o que é que você vai fazer agora diante disso? Você sabe de todas essas coisas. O que é que você vai fazer agora diante disso? Sabendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele não só criou um modelo de família, mas Ele te deu uma família, o que você fará diante disso? Você irá valorizá-la ou você irá desprezá-la? São duas situações. Ou você valoriza ou você despreza. Conhecimento não lhe falta. Inteligência não lhe falta para agir com as informações. O meu pai, uma vez, ele morava em Linda Flor, ia para Sul, 9 quilômetros para lá, e uma vez ele estava voltando de bicicleta. Era o transporte comum da época do meu pai. E ele voltou e ele viu um conhecido dele no caminho, acho que a mamãe vai lembrar dessa história. Ele viu um conhecido no caminho, aí ele parou, ele falou o nome, eu não vou lembrar. E aí, fulano, o que houve? Aí furou o pneu da bicicleta está furado. Aí ele disse, e aí, o que é que tá faltando para a gente resolver? Aquela época era o transporte, todo mundo andava com remendo, com tudo que era necessário para fazer o remendo do pneu. Aí quando o papai perguntou, o que é que está faltando para a gente resolver? Aí ele disse, inteligência. Eu tenho o remendo, tenho tudo, tenho a cola, mas eu não tenho inteligência, eu não sei remendar. Esse não é o seu caso. Você sabe o que a família é, para Deus e para você. Você tem inteligência suficiente para trabalhar diante disso. Então, se você sabe a verdade, diante de tudo que foi falado com relação à família, ao casamento, o que você pretende fazer? Eu quero ser um pouquinho mais claro, lendo a última passagem desta noite, em Hebreus, capítulo 12, o verso 16 e o verso 17. Verso 16 e o verso 17. Vamos ler e eu vou tentar explicar melhor aonde eu quero chegar. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Ou seja, não sejamos como Esaú. Ninguém haja da forma que Esaú agiu. O que foi que aconteceu? O qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. O som hoje está meio mal assombrado.
As pilhas, né? Comprar pilha. Mas voltando, vamos lá. O que é que diz no verso 16? Diz que nós não devemos agir como Esaú. Não sejam profanos como Esaú. No verso 17, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que eu estou tentando dizer, queridos, é o seguinte. A história de Esaú, a grande maioria conhece aqui. Esaú, ele era o primogênito. E era muito importante para o povo de Israel esse direito à primogenitura, que era o filho que era abençoado. E ele trocou essa sua primogenitura por um prato de comida. Ou seja, ele trocou algo que tinha um valor incalculável por algo que tinha valor momentâneo, passageiro. Um prato de comida. Um prato de comida você come aqui, depois de algumas horas você está com fome novamente. Não dura. É barato, é fácil. Esaú trocou um direito de primogenitura, algo com valor incalculável, por algo com valor irrisório, ínfimo. Vocês entendem agora onde eu estou querendo chegar? James Dobson era um psicólogo cristão americano. Ele diz o seguinte: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. O que eu estou tentando dizer, meus irmãos, é que sempre que alguém troca o tempo com sua família por algo fútil, a gente está agindo como Esaú. Quando a gente troca um momento com nossas filhas, com os nossos filhos, pelas telas, ou por algo tolo, a gente está agindo como Esaú. Sempre que a gente troca a nossa família por uma aventura fora dela, nós estamos agindo como Esaú. Nós estamos arriscando algo com um valor incalculável, que é a família, que é o presente que o Senhor nos deu, por uma aventura, por algo passageiro, por algo que não tem um valor sequer parecido. Toda vida que nós fazemos isso, nós temos sido igual a Esaú. Sabe o que acontece às vezes? O problema é que às vezes nós diminuímos o que tem valor e damos valor àquilo que não tem. Às vezes nós damos um valor exagerado àquilo que não tem. E aquilo que tem um valor alto, a gente rebaixa ele. Um dia desse eu estava fazendo um serviço. Era para eu ter vergonha de dizer isso. Eu estava fazendo um serviço, os irmãos sabem, eu trabalho na área de mecânica. Eu mexo com lixadeira, com solda, com um bocado de situação. E um dia desse eu estava cortando um maçarico. Acho que algumas pessoas não vão saber bem aqui, mas quem sabe vai entender. Ou seja, cortando aço com oxicorte. E ele... ou seja, é cortando aço mesmo, sabe aquela coisa, é quente, é perigoso, às vezes, né, dá uns estalozinhos assim, pode ir no olho, pode perder a visão. Então a recomendação, Alexandre sabe bem disso, é você usar um protetor facial, você se proteger, você usar o que for necessário para se proteger quando você está fazendo serviço. E eu, ultimamente, eu não usava esses protetores, ficava só com o meu óculos de grau mesmo, porque sem ele eu fico cego, não vejo. Aí, um tempo desse atrás, eu troquei esse óculos. Talvez alguém tenha prestado atenção, mas troquei já está com algum tempo já. E é ruim trocar o óculos, porque o óculos é caro. Meu grau é alto. Ou seja, ou eu gasto um pouquinho mais no óculos, ou a lente fica grossa. Né? Então você gasta um pouquinho para que engane, né? Para que as pessoas não pensem que tem um grau tão alto assim. E o óculos foi caro. Aí eu estava cortando, eu acostumado a cortar sem a proteção, Alexandre, depois você briga comigo. Eu cortando lá, e aí o bicho papocou lá. Caiu um negócio aqui na... Aí eu me lembrei, eu chamei um colega, me deu o protetor facial aí. Esse óculos foi caro aqui, se pegar nele... Existe isso? Era para eu estar preocupado com minha visão. Qual o preço de uma visão comparado com o óculos, em nome de Jesus? Você sabe como eu não disse, Moisés? É tolice. É tolice. É a mesma coisa da gente pegar e só usar um capacete com medo da multa. É a mesma coisa da gente só usar um cinto com medo da multa. Se você tem medo da multa, você tem medo, sei lá, de uns 100, 200 ou 300 reais que você pague de multa, mas e a sua vida? Um acidente de moto sem um capacete, um acidente sem um cinto de segurança, você fazer uma situação, você perder um olho. Quando nós arriscamos o nosso casamento por uma relação fora do casamento, nós estamos fazendo igual a Esaú.
Nós estamos trocando o que tem valor por algo que não tem, algo passageiro. Você pode perder sua família. Isaú depois chorou, e a Bíblia diz, mesmo com lágrimas, a gente chegou e ele chorava, mas não alcançou mais redenção sobre isso. Ele perdeu o direito à primogenitura. Às vezes a gente fica se aventurando fora do casamento, fazendo besteira, mil e uma besteira, e quando perde o casamento vai chorar, vai se espernear, mas perdeu. E às vezes o choro não traz de volta. Às vezes quando a gente não se aproxima dos nossos filhos, e a gente perde ele para as telas, perde ele para a faculdade, perde ele para o mundo, aí depois vai culpar alguma coisa, mas quando ele que não esteve presente, ele que não esteve presente, orientando, chegando junto, disciplinando quando era necessário, aplaudindo quando era merecido. Toda vida que a gente despreza a nossa família e valoriza algo fora, algo que não tem o mesmo valor da nossa família, nós estamos agindo como Isaú. A gente deve entender isso, a gente deve se preocupar com nossa família, entender que é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E agir diferente disso está fora do propósito divino. Queridos, não negocie sua família, cuide, preserve, invista nela, porque ela é seu maior ministério, sua primeira missão, seu maior legado. Repetindo, para passar para os meninos do louvor: a sua família, invista nela, porque ele é seu maior ministério, sua primeira missão, seu maior legado. Não desista de sua família. Se pensa dessa forma, se reconcilie com Deus. Se pensa dessa forma, se reconcilie com Deus. Não desista de sua família, não negocie sua família, invista nela em nome de Senhor Jesus Cristo e seja abençoado através dela. Louvor.